Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho do nosso assunto da semana, que é puberdade. Nós vamos abordar aspectos físicos, mentais e sociais dessa fase da vida, dessa fase intensa, a qual vários de vocês, todos vocês estão passando. Então, a puberdade, recebe esse nome porque é o momento, a idade em que os órgãos localizados na região pubiana começam a trabalhar de fato. Então, é quando ocorre a maturação do sistema reprodutor, do sistema genital. Nesse momento, ocorre se iniciam uma série de modificações no corpo da pessoa, do menino e da menina, para se transformarem em homem e mulher, em adultos. Esse período vai envolver uma série de mudanças, mudanças físicas, no formato do corpo, no surgimento de pelos no corpo, no desenvolvimento do corpo em si, e também muitas mudanças comportamentais, porque é um momento de transição de fases. É um momento em que a criança deixa de ser criança e vai iniciar o processo de se transformar num adulto. Então o comportamento vai mudar, as cobranças vão mudar, e assim, exige uma série de ajustes. Nem sempre é um momento fácil para a pessoa que está passando por ele. É uma transição que dá um pouco de trabalho, mas felizmente ela passa, ela ocorre e no final, na maioria dos casos, tudo se ajeita, tudo entra num novo normal, num normal ajustado para a pessoa. Por que ocorre essas mudanças? Por que ocorre essa transição tão grande? Porque começam a funcionar, começam a entrar na circulação sanguínea e começam a atuar no corpo alguns hormônios especiais. Hormônios são substâncias químicas que têm efeito sobre o corpo, sobre o funcionamento do corpo. Elas regulam o funcionamento do corpo. Tem alguns hormônios que começam a serem produzidos por glândulas especiais do nosso corpo e começam a entrar em ação nesse momento. Alguns hormônios hipofisários, a hipófise é uma glândula que fica aqui na base do cérebro, tem o hipotálamo e a hipófise, são duas glândulas. O trabalho do hipotálamo é estimular a hipófise. E aí, nessa época da puberdade, o hipotálamo estimula a hipófise a soltar hormônios que vão fazer com que as gônadas, no caso aqui da imagem, os ovários, no caso dos meninos, os testículos, comecem a produzir os hormônios sexuais, aqueles que nós comentamos em outro vídeo, em outra atividade. Os estrógenos, a progesterona, no caso dos meninos, a testosterona, e esses hormônios sexuais vão induzir mudanças no corpo. A liberação dos estrógenos ou da testosterona na corrente sanguínea vai promover as mudanças, as transformações no corpo da criança, e esse aumento desses hormônios induz também o hipotálamo e a hipófise a fabricarem hormônios do crescimento. Então é comum que a pessoa cresça nesse período. Então ocorre um outro momento de grande crescimento do corpo. Crescimento em altura e também crescimento em massa, A pessoa fica mais forte, principalmente os meninos. Ocorre um aumento muito grande de massa muscular nessa transição de criança para adulto, graças aos hormônios sexuais. Nas mudanças físicas, tem coisas que são comuns para todo mundo. Ocorre o aumento nos pelos corporais, surgem pelos em regiões que antes não tinham, nas axilas e principalmente na região pubiana, na região dos órgãos genitais. Esses pelos têm como função inicial de proteção, mas o surgimento deles vai promover mudanças no corpo. Os pelos sobre a pele, eles retêm umidade. E ao reter umidade, você vai modificar a quantidade e os tipos de micro-organismos se desenvolvendo na pele. Isso pode acarretar mudanças no cheiro do corpo, os cheiros ficam mais intensos. Normalmente isso não é legal, não são cheiros agradáveis. E exige um cuidado maior de higiene, porque além da mudança do cheiro, pode ocorrer irritações na pele, infecções, e isso tem que ser muito bem acompanhado pelas pessoas. Não é normal coceira, não é normal ardência, não é normal cheiros excessivos, o cheiro desagradável excessivo. Isso aí pode ser controlado
né, com um asseio maior, né, com mais higiene, e dependendo do caso, pode ser necessária uma ajuda médica. Então é sempre importante acompanhar, né, para a criança, o adolescente, ser levado pelos pais ao médico periodicamente para ver se está tudo certo, para ver se ele está se desenvolvendo corretamente. Né? Isso é importante para prevenir alguns probleminhas que podem surgir nessa transição do corpo. Outra, além dos pelos, né, que a gente começou, outra mudança comum é na voz, né? A voz se altera, a voz deixa de ser voz de criança e passa a ser uma voz de adulto. Nos meninos isso é mais intenso, né? Porque a voz do homem normalmente é mais grave. E essa transição ocorre pela mudança no formato das pregas vocais, ou cordas vocais lá na garganta. Essa transição, ela é com o tempo. Então vai ocorrendo os ajustes. Então é comum a voz ficar meio esquisita mesmo nesse momento. Às vezes o menino fala com a voz mais grave, às vezes a voz mais fina, para as meninas também. Então essa mudança vai ocorrendo aos poucos. No fim da puberdade, no fim da adolescência, a voz já se estabiliza como voz de adulto. Outra coisa muito comum, né, para meninos e meninas é o surgimento da acne, né, das espinhas, cravos e espinhas. Pela mudança nos hormônios, a pele normalmente passa a ficar mais oleosa, soltar mais, né, suor e mais sebo, né, aquela oleosidade natural da pele. E esse excesso de produção desses materiais podem entupir os poros na pele, causando inflamações, que são as espinhas, e também pode causar, facilitar o desenvolvimento de micro-organismos, que também causam as inflamações, provocando os cravos e as espinhas. Aí agora, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças mais específicas no corpo das meninas. Pela ação dos hormônios sexuais, né, dos estrógenos principalmente, vai ocorrer a mudança do corpo da menina para virar um corpo de mulher. Isso envolve o desenvolvimento dos seios, né? Então os seios já existiam, mas não tinham o formato que eles têm depois de adulto. Então ele começa a se desenvolver e aí para cada menina é de um jeito, né? Tem meninas que desenvolvem rapidamente os seios, tem outras esse processo é mais demorado. Cada um tem seu tempo, né? É um momento de modificação do corpo e para cada pessoa vai ser de um jeito. Não existe um padrão que deva ser seguido. Além disso, né, a gente já conversou, ocorre a menstruação e ela começa a ser cíclica, né? Normalmente no período próximo de um mês ela vai acontecendo e muitas vezes no período próximo à menstruação, né, anterior à menstruação, por conta das variações hormonais, pode ocorrer a famosa TPM, ou tensão pré-menstrual. É um momento em que os sentidos, né, as sensações que a menina sente podem ficar mais intensas. Isso pode causar alterações de humor, causa dor, vários desconfortos, né? São coisas que podem acontecer. Em algumas pessoas é mais intenso do que as outras. E claro, isso sempre tem que ser acompanhado por um especialista. Se os sintomas da TPM, né, se as cólicas, se a variação de humor, se os desconfortos forem muito grandes, é bom procurar um médico. É o ideal que você procure um médico, um ginecologista no caso, para que ele acompanhe como estão os níveis de hormônio da menina, para saber se aquilo é o processo natural do corpo dela ou se ela precisa de alguma ajuda, né, de algum ajuste. A partir do momento que a menina tem sua primeira menstruação, é ideal que ela vá pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista. Né? Aí é um ginecologista que ela se sinta confortável de procurar. Né? A mãe vai ajudá-la a escolher alguém com quem ela se sinta confortável para se consultar, para conversar, para descobrir, para aprender mais sobre o próprio corpo dela, que está se modificando. Além de tudo isso, tem a modificação no formato do corpo. Né? É comum que o quadril das meninas aumente, né? Fique mais largo, aumente a musculatura, aumente o espaço entre os ossos, porque é uma preparação do corpo para a gestação, no caso do parto. Né? O parto natural, ele é feito, o bebê passa pela vagina. Então é necessário que o quadril da mulher tenha um espaço maior para que passe o bebê. E isso aí já é uma mudança no corpo que as meninas passam para quando tiverem adultas, forem gerar seus bebês, né, numa gestação, tenham esse espaço
possível para o bebê passar. Para os meninos, as mudanças também são intensas, né? Vai ocorrer um aumento do tamanho do pênis e dos testículos e da bolsa escrotal por conta da ação da testosterona. A partir do momento que o testículo fica ativo, começa a trabalhar, produzir espermatozoides e testosterona, ele vai aumentar de tamanho. Com isso, aumenta também o tamanho do pênis. E aí é importante salientar que sobre o pênis existe uma camada de pele chamada de prepúcio. Ela tem que estar descolada da glande, que é a parte maior, a parte superior do pênis, né? A cabeça do pênis. Essa pele tem que estar descolada. Se ela não descolar, é necessário, às vezes, até um procedimento cirúrgico para descolar, para que o pênis possa se desenvolver, né? Para que ele atinja o tamanho correto e para que o menino consiga ter uma ereção sem dor. Porque com essa pele colada, se o menino tem uma ereção, se o pênis fica ereto, vai ficar muito dolorido, porque essa pele vai ficar esticada, machucando, né, a pele da glande. Então é importante que essa pele já esteja descolada antes que ele chegue na puberdade. Por conta da testosterona, também ocorre o surgimento da barba, né, os pelos se desenvolvem normalmente no buço, né, entre os lábios e o nariz, né, formando um bigode, e depois, né, em outros pontos do rosto, nas bochechas, no queixo. Também é um processo lento e bem variado. Tem pessoas que logo no início da puberdade já tem uma barba bem formada, tem pessoas que vão chegar na fase adulta com pouca barba. É muito relativo. E como eu tinha comentado antes, a testosterona promove muito aumento da massa muscular. Então os meninos ficam bem mais fortes. É normal que eles fiquem mais fortes que as meninas quando fiquem adultos, por conta desse efeito da testosterona. Ela promove esse aumento maior de massa muscular em todo o corpo. Né? Entre as mudanças, né, mentais e sociais aqui, primeiro eu vou falar um pouco da formação do cérebro. O cérebro é formado por várias células especiais chamadas de neurônios, que se conectam umas às outras, e essas conexões que criam nossos pensamentos, que criam nossas lembranças, né? Esse contato, essa transmissão de informações entre os neurônios. E aí, tem pouco tempo que se descobriu isso, nosso cérebro enquanto nós somos crianças, ele não está totalmente formado. Tem várias conexões que ainda não estão funcionando. Muitas delas se iniciam na adolescência, na puberdade. Então, é comum que o adolescente tenha, assim, ele comece a perceber coisas que, enquanto criança, ele não conseguia perceber. Ele vai ficando mais maduro e, ao mesmo tempo, vai ganhando uma capacidade cerebral maior. Isso é bom, mas também é ruim, porque essas novas conexões podem causar um pouco de desconforto, pode causar um pouco de dificuldade de entender as coisas, né? Muita informação chegando ao mesmo tempo. O corpo está se modificando, né? Essas novas conexões vão surgindo e o cérebro tem que aprender a lidar com essa nova capacidade que ele tem. Isso traz um pouco de desconforto, de dificuldade, né, nesses ajustes. Esses ajustes mentais, né, da estrutura do cérebro podem trazer conflitos, principalmente conflitos dentro da família. Por quê? Porque como é um momento de transição, começam a se alterar os direitos e os deveres. O adolescente, ele vai ter uma série de direitos a mais do que as crianças. Ele vai poder fazer algumas coisas que a criança não pode. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ter outros deveres. Se cobra deles mais coisas. E nem sempre isso fica muito claro, isso fica muito, assim, parece ser justo na cabeça do adolescente. Ele quer ter mais direitos, quer ter mais liberdade, quer ter mais independência, mas não quer, muitas vezes, assumir a responsabilidade por esses novos direitos. Não quer assumir mais deveres dentro da estrutura familiar. E isso traz conflito. E por ser uma pessoa ainda em formação, né, de personalidade, de caráter, de ideias, né, de posições, muitas vezes existe uma dificuldade de comunicação dentro de casa. Né? A pessoa, o adulto, né, os pais, eles não conseguem muitas vezes entender como a cabeça daquele adolescente está funcionando, e o adolescente também não consegue entender aquilo que o pai, que a mãe estão falando, o responsável está falando com ele, está querendo passar, e esse choque de ideias diferentes traz muita dificuldade na comunicação.
né? Traz muito atrito, traz muita briga, isso pode acontecer. O ideal é que não aconteça, o ideal é que as pessoas consigam conviver com mais harmonia, mas nem sempre isso é possível. Outra coisa importante, eu coloquei como escolha de nicho aqui, né? Trazendo um pouco da biologia, que é minha área de formação, o nicho é a função ecológica, é aquilo que o ser vivo faz no ambiente. Então as pessoas vão escolher seu nicho, vão se reunir com aquela, assim, vão escolher aquilo que ela deseja fazer enquanto pessoa durante a adolescência. Isso vai influir na escolha dos amigos, né? Na formação dos seus grupos, nas suas escolhas pessoais, né? Então é muito, assim, muitas vezes amizades que são formadas aqui, pessoas que se conhecem, que compartilham as mesmas ideias, que formam amizades nessa idade, muitas vezes essa amizade dura pro resto da vida. São pessoas que se conhecem bem, que compartilham muitas ideias. E isso é natural, isso é importante que aconteça, né? Que o adolescente, né? Ou a pessoa que está passando pela puberdade, ela tenha esse contato com os amigos. Mas ela tem que ter a maturidade de saber reconhecer, né? Quem são, né? Quem é realmente amigo, quem está querendo oferecer coisas boas, quem chega para, quem agrega, né? Quem traz, quem soma na vida dela e quem é que traz malefícios, as pessoas que se aproveitam dela ou que as conduzem num caminho não muito legal. É complicado, mas é uma coisa que é necessária acontecer. É preciso formar essas amizades, né? Formar essas alianças entre pessoas. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da pessoa. Era isso, pessoal. Meu conteúdo para a semana é esse. Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que eu tenha conseguido abordar aquilo que é mais importante do tema para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.